3 estratégias para você gerar mais conexão com a sua audiência, ter mais engajamento e vender muito mais. Se você posta stories e as pessoas não engajam com você, não interagem com você, se você posta caixinha de perguntas e ninguém responde, poucas pessoas respondem, fica aqui nessa live que eu vou te ensinar a gerar conexão de verdade e aproveitar essa conexão, esse relacionamento para você vender muito mais. Sejam muito bem-vindas, minhas poderosas. Essa é a nossa aula número 45. Pois é, já estive aqui há 45 quintas-feiras compartilhando muito conhecimento com vocês. Essas estratégias são sempre novas, as aulas nunca se repetem, os temas das aulas nunca se repetem. Então é muito importante que você esteja aqui, já anota na sua agenda, toda quinta-feira, 8 horas da noite de Portugal, 4 horas da tarde do Brasil, dependendo do fuso horário, -4 ou -3 ou -2. Esteja aqui para aprender sempre algo novo. E todas as aulas eu te ensino como fazer. Não é só teoria, eu fico falando para você fazer. Não. É prática também. É exatamente a metodologia que eu aplico no Método 5-6 do Conteúdo, que é o meu curso de marketing digital, de marketing de conteúdo para você aplicar no seu Instagram e vender muito mais. Vamos lá, minhas poderosas, vamos começar, que eu não vou demorar muito. Paula, minha poderosa, seja muito bem-vinda. Isabel, Verônica, Aline, quanto tempo, poderosa! Vamos lá, poderosa. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente tem essas falhas nos nossos stories, quando as pessoas não estão interagindo com a gente, quando as pessoas não estão mandando perguntas na caixinha, faltam 3 pontos principais. Eu selecionei os 3 pontos para a aula não ficar muito longa, tá? Mas são 3 pontos que, se você mudar hoje, o seu story já vai mudar. Vai aumentar a visualização, as pessoas vão interagir mais com você, elas vão estar mais dispostas a ouvirem a sua oferta. Sabe quando você acompanha uma pessoa e já começa, quando ela começa a vender, você já pula o story dela? Pois é, isso provavelmente pode estar acontecendo com você e eu não quero que isso aconteça. Então eu vou te ensinar 3 estratégias para você acabar com isso, para você aumentar sim as visualizações nos stories, só que eu quero muito mais do que isso. Visualização são só números, eu quero resultado, eu quero que você receba mais interações nos seus stories, eu quero que você converse mais com a sua audiência e com isso conheça mais a sua audiência, quais são as necessidades da sua audiência para você estar sempre melhorando o seu conteúdo, melhorando o conteúdo dos seus stories, conteúdo do seu feed, trazendo coisas que as pessoas querem ouvir, precisam ouvir. E que, claro, ao longo do tempo, as pessoas não vão querer deixar de te seguir, deixar de acompanhar nenhum outro conteúdo, nenhuma outra pessoa que não seja você. Por quê? Porque eles identificaram, perceberam que você é a melhor pessoa para resolver aquele problema que eles tanto estavam ali enrolando e procurando uma pessoa de confiança. Vamos começar? Para quem está chegando agora, chegou um monte de gente aqui, caiu um monte de gente aqui. Eu vou ensinar nessa aula, na nossa aula de número 45, 3 estratégias para você gerar conexão de verdade com a sua audiência e vender muito mais. Quem não tem esse tipo de interação, tá com o inbox vazio, não recebe mensagem das pessoas, o engajamento tá lá embaixo, não tem uma audiência interessada. Quando você posta sobre a sua oferta, sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, as pessoas não perguntam, poxa, eu quero saber mais, poxa, me conta mais, como que é isso? Será que você pode explicar um pouco mais? Não acontece isso. E as pessoas não querem saber da sua oferta. Elas pulam logo. Quando elas sentem que você vai logo começar a falar da sua oferta, deixa eu ir embora. Então sejam muito bem-vindas, minhas poderosas.
Ninguém gosta de ser ignorada, né? Ninguém gosta de pensar num conteúdo e ele flopar, né? Ou seja, ele não ter tanta interação. Ninguém gosta de colocar enquetes e não receber respostas, não receber a interação das pessoas ali. Ninguém gosta também, que é o terror das minhas seguidoras, de postar a caixinha e não receber nenhuma pergunta, não receber nenhuma interação. E a gente precisa se conectar não só como pessoas, mas também como marcas. Se você tá aqui, se você vende qualquer coisa, produto, serviço, infoproduto, como é o meu caso, você é uma marca. Ana Clara é uma marca. Todo mundo que tá aqui é uma marca. Cada uma de vocês é uma marca. Então, o que eu quero dizer com isso? Que assim como a sua audiência precisa se conectar com você, você também se conecta com as marcas, você também consome marcas até hoje, porque tem uma conexão, tem uma identificação muito forte. E a gente precisa se sentir parte daquilo. E eu não sei se você já me ouviu falar sobre isso, mas quando eu falo desse sentimento de pertencimento, é de fato você dar ao outro, ou seja, a sua audiência, aquela sensação, aquele sentimento, aquela segurança de que aqui no seu perfil do Instagram, com o seu trabalho, com o que você oferece, essas pessoas estão seguras, tá? Então, começa a gravar, a escrever no seu caderno essas palavrinhas-chave que eu falo aqui. Por quê? Porque no final, sempre no final de uma aula, as poderosas ficam, as seguidoras ficam cheias de ideias. Então, anota. Segurança, confiança são palavras muito importantes naquele processo de compra, de decisão de compra. E você não sabe em qual processo tá cada pessoa que te acompanha. Então, você cria conteúdo para todas elas. O método 5-6 do conteúdo resolve isso, porque o conteúdo do método, ele fala com todos esses níveis, todos esses tipos de pessoas. Então, quando você cria conteúdo, quando lá no método eu te ensino a criar conteúdo, não é só para uma pessoa, são para todas as pessoas da sua audiência que tem um nível de interesse no que você oferece, tá? Portanto, hoje eu vou te ensinar 3 estratégias para você aumentar, gerar, criar conexão com a sua audiência e aproveitar desse relacionamento para vender muito mais. E a terceira, todo mundo faz sem perceber, tá? E eu quero dizer, poderosa, que o seu story, ele não é um BBB, ele não é um reality, você não é blogueira, você não é uma influenciadora que fala sobre diversos assuntos e influencia as pessoas, faz parceria com marca. Isso é um assunto completamente diferente. Você representa uma marca, você representa a sua empresa, o seu produto ou os seus produtos e os seus serviços. Portanto, você não precisa postar, fazer da sua vida um BBB, postar coisas que te deixam insegura, incômoda. Você não precisa postar da sua intimidade, você não precisa postar os seus filhos. As seguidoras que têm filhos sempre ficam preocupadas com isso. E é o que eu falo, criança, animal, sempre dá mais engajamento, mas vender mesmo é essa conexão. E isso é construído dia a dia com a sua audiência. E não vai ser você postando algo que te deixa incômoda que vai fazer as pessoas criarem conexão com você. Por quê? Porque a insegurança, aquela falta de essência, aquela coisa que a gente sabe que a gente está fazendo forçado, ela exala. As pessoas percebem isso. O seu corpo mostra isso. Por mais que você esteja tentando disfarçar, achando que está disfarçando, o inconsciente das pessoas percebe isso e elas não sabem nem explicar por que não me conectei muito com ela. Talvez seja por isso,
tá? É tudo inconsciente, o nosso cérebro ele é muito complexo e o comportamento humano ele é muito complexo. Então, seja você. Seu story não é para ser BBB, seu story não é para ser um reality, não é para você mostrar todas as suas intimidades. Aqui é para você criar conteúdo de verdade, para você atrair pessoas para o seu perfil, para você se conectar genuinamente com essas pessoas, para você gerar confiança, mostrar para elas que você é de confiança, que o seu produto dá resultado, que o seu serviço dá resultado e para você fazer a sua oferta, tá? Então vamos à primeira estratégia? Vamos lá, são 3 estratégias e nós vamos agora para a primeira estratégia. E eu já dei um spoiler da primeira estratégia na sequência de stories que eu fiz hoje nos meus stories, que é o quê? Crie conversas, gere conversas, faça perguntas para sua audiência. Eu fiz a sequência de stories, depois eu fui hoje arrumar a casa, fui cuidar das coisas aqui, fui fazer meu almoço, fui preparar aqui todo o setup do nosso estúdio. E o que aconteceu? Quando eu peguei meu telefone agora, eu vi que algumas poderosas responderam ao story que eu falei, olha, hoje eu aproveitei para faxinar a casa inteira, porque o Bernardo foi trabalhar fora. Para quem não sabe, Bernardo é o meu marido. Ele foi trabalhar fora e eu aproveitei para fazer o faxinão. Por quê? Eu não gosto de ficar fazendo faxina na frente dele. Eu prefiro ter o meu momento. Então, toda vez que eu faço faxina, eu falo, olha, vai dar uma voltinha. Quando é que você vai... Qual é o dia da semana que você vai sair? Então, eu me programo e faço isso. É uma coisa minha. E aí, eu comentei isso com uma amiga e ela falou, Ana, eu também. Graças a Deus, eu não tô me sentindo um ET por causa disso. Eu escrevi isso no story e eu vi que várias seguidoras comentaram, nossa, eu também, o meu me atrapalha. O meu, no caso, não me atrapalha. Ele, inclusive, me ajuda e muito. Mas tem marido que atrapalha, né? Não é o caso aqui em casa. Então, quando a gente gera conversas de verdade, quando a gente abre esses caminhos, quando a gente quebra esse gelo, pode ser com esse tipo de assunto ou pode ser com um assunto mais direcionado para o seu trabalho. Mas o que é importante aqui? Veja esse exemplo. Imagina que você começa o seu primeiro story do dia. E aí você faz uma enquete, chá ou café? Eu até fiz um post esses dias que algumas poderosas riram pra caramba. Chá ou café? O que você prefere? Tá. Você entende que esse tipo de pergunta, esse tipo de story não gera nada, absolutamente nada? Mas, por exemplo, se você pergunta, você prefere chá ou café? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque eu tô querendo parar de tomar café. E eu quero indicações aqui de chás que dão aquela energia. Se você conhece alguma marca de chá, me manda aqui. O que você está fazendo nesse momento? Você está pedindo indicação de algo que você tem em comum com a sua audiência. Alguém vai gostar de chá, alguém vai gostar de café. Quem também tiver a fim de parar de tomar café vai falar com você, nossa, eu também estou tentando parar de tomar café. Ana, mas isso não vende. Aí não é aí o cerne da questão. Você está abrindo conversa, você está orquestrando a sua audiência, você está mostrando para a sua audiência que as pessoas podem conversar com você, podem iniciar conversas. Quem manda nesse jogo aqui é você. Quem conduz a sua audiência é você. Então, se as pessoas não estão interagindo, você não está fazendo as perguntas da forma certa. Você não está orquestrando a sua audiência da forma certa. Então, faça perguntas que realmente gerem conversas, despertam o interesse das pessoas falarem com você, te responderem. E isso você pode falar, por exemplo, sobre o que vai acontecer no dia. Começa o seu primeiro story do dia dando a programação do seu dia. O que você vai fazer hoje? A gente faz tanta coisa hoje e isso já mata aquela objeção também que muitas de vocês têm sobre o meu dia, ele não é tão interessante assim.
olha, você viu que hoje meu dia não foi tão interessante assim. Eu acordei cedo, trabalhei, montei o roteiro da aula da live, arrumei a casa, almocei, respondi algumas mensagens no Instagram e tô aqui fazendo live. Se você parar pra pensar, não é tão interessante assim. Só que eu falei de uma coisa, um sentimento meu, eu não gosto de fazer faxina quando meu marido tá em casa. E eu já abri conversas ali com as minhas poderosas, com as minhas seguidoras. Pessoas que até ainda não me mandaram mensagem. Então, o que você está fazendo? Você está quebrando esse gelo. Você está mostrando para a audiência que você é uma pessoa comunicativa, as pessoas podem interagir com você. Sabe quando você está começando uma amizade? Você acabou de conhecer uma amiga ou um amigo. E aí ela fala assim, nossa, eu adoro viajar. Nossa, eu também, eu adoro viajar. Você já quer viajar com essa pessoa. Por quê? Você acabou de conhecer, é uma pessoa super legal. A gente já julga, né? Aqueles primeiros minutos com uma pessoa, a gente já julga, então a gente já fica assim, quero ser amiga para sempre dessa pessoa. É isso. A mesma coisa no seu Instagram. As pessoas precisam te conhecer. E pessoas, é clichê essa frase, mas pessoas se conectam com pessoas. Pessoas compram de pessoas. Por que que você escolhe a marca X ao invés da marca Y? Porque você se conectou com a marca X, você tem pontos de identificação com a marca X, você tem inúmeros porquês que você consegue elencar explicando por que você prefere a X do que a Y, tá? Então, quando você preste atenção aqui que é importante, quando você tá fazendo esse tipo de pergunta no story, achando muitas vezes que isso aumenta o engajamento, aumenta as suas visualizações, você está criando conteúdo para o algoritmo, você não está criando conteúdo para pessoas. Quem são as pessoas que te acompanham no Instagram? Quem são as pessoas da sua audiência? Você precisa saber disso. Para saber a hora que você vai fazer uma antecipação para um evento, para um lançamento, para a sua oferta, para uma data comemorativa que você vai aproveitar para vender seu produto ou vender seu serviço. Você precisa criar conteúdo para pessoas e não criar conteúdo, colocar inúmeras enquetes muito bobas, muito rasas, superficiais para aumentar sua visualização. Aí imagina, você coloca um monte dessas enquetes, café ou chá, praia ou montanha, Coca-Cola ou Pepsi, né? Você vai fazendo várias enquetes. Ok, suas visualizações aumentaram. O que você vai fazer com isso? De que forma você vai aproveitar essas visualizações? Você sabe? Pois é. Só que quando você começa uma conversa profunda, quando você faz as perguntas certas para sua audiência, você consegue ter mais abertura para conversar com a sua audiência ali no inbox. E você conversa no 1 a 1. E você começa a perceber qual é a real necessidade da sua audiência e o que você tem que você pode oferecer muito melhor. Tá? Vocês estão virando a chavinha? Vocês estão virando aí a chavinha? Agora, o maior erro que eu vejo aqui, e antes de eu falar o maior erro que eu vejo aqui, se você não quer cometer mais esses erros, se você quer aprender a fazer essas sequências de stories que vendem, que geram conexão, que passam confiança para sua audiência, você quer vender todo dia postando aqui no story, imagina, story é um conteúdo que ele não precisa ser todo montado no Canva, ele é orgânico, ele é real, as pessoas gostam de ver isso daqui, ó, sem maquiagem, sem nada. Maquiagem, eu tô de reboco, né? Mas maquiagem foi no sentido figurado da palavra. Sem ser aquela coisa toda montada. O stories, pela tradução, são histórias, ele dura 24 horas, então entende-se que é o seu dia a dia. É a sua rotina. E é isso que faz as pessoas se conectarem com você. E nós, como marcas, precisamos usar isso de uma forma ainda mais estratégica.
Por quê? Porque nós somos marcas, não somos influenciadoras. 100% influenciadoras. Nós influenciamos a nossa audiência com a nossa marca, com o nosso produto, com as coisas que a gente gosta de compartilhar aqui, mas é um comportamento bem diferente. Então, se você quer aprender a criar essas sequências, fazer stories do jeito certo para se conectar, para vender, para gerar confiança, para atrair pessoas, o link está na minha bio do Story 56, ele está com 50% de desconto. E se você entrar hoje, você já começa a assistir a todas as aulas. São apenas 3 horas de curso. Então, em 3 horas, você já vai aprender a virar a chave dos seus stories e começar a ter resultado. Tem no link da bio e tem também um destaque meu que tem a logo do Story 56. E ali tem depoimentos de alunas que já tiveram resultado. Se você estiver interessada, após essa live, clica lá, se informe e me mande também uma mensagem caso você tenha alguma dúvida. Agora vamos para a segunda estratégia? Crie um contexto, contextualize o seu story. Não adianta você chegar e fazer um story assim. Você tá na praia, do nada. O story são as histórias, né? São as suas rotinas que você faz. Isso todo mundo já alinhou aqui. Estamos todas no mesmo barco. Ok. Aí, você vai na praia. E aí, seu primeiro story do dia é amo praia. E aí você coloca aquele sticker que é um termômetro, né? Que você arrasta o dedinho pro lado. Tá bem. Só que olha que coisa mais... Olha como o negócio fica ali mais rico. Olha, hoje é o meu dia de descanso. E eu vou pra praia. E depois da praia, eu vou almoçar. Depois da praia, eu vou fazer tal coisa. Nossa, hoje de manhã já foi maior correria aqui em casa. Com o filho, faz isso, faz aquilo. Faça dessa forma. Um outro exemplo. Quando você estiver fazendo a sua oferta, não adianta, poderosa, não adianta você fazer um story se você não aqueceu a sua audiência, se você não contextualizou a sua audiência, tá? Essa é a segunda estratégia, contextualizar. As pessoas precisam saber o que vai acontecer, o que está acontecendo. Isso chama-se previsibilidade, tá? Então, um outro exemplo é, você vai fazer uma oferta. Então, imagina que eu tô há uns dias postando nada com nada, tipo, não tô tendo tempo, não fui estratégica, não fui intencional, não postei nada com nada ou nem postei absolutamente nada. E aí eu faço um story assim, vagas abertas, novidade, produto novo. Ninguém vai comprar, poderosa. Ninguém vai comprar. Sabe por quê? Porque você não contextualizou aquilo. Na prática, o que você poderia fazer? Por exemplo, o Story 56, que é o meu produto que está aberto, o curso que está aberto. Quando eu comecei a montar o Story 56, eu comecei a falar nos stories. Eu comecei a falar. Ou eu falava assim, ou eu mostrava o que eu estava fazendo no computador, ou eu mostrava algum material, ou eu mostrava algum bastidor de alguma gravação de aula. Quem me acompanha de 2, 3 meses para cá, acompanhou isso, viu isso. Então eu já estava ali vendendo uma ideia que, embora não estivesse pronta, eu já estava vendendo, eu já estava gerando desejo, eu já estava antecipando, eu já estava contextualizando, dizendo para que serve, para quem que é, para quem que não é, o que ia ter. Falei dos bônus. Por quê? Porque quando eu lancei, as pessoas que durante esse tempo tiveram interesse, ficaram interessadas, ficaram curiosas, compraram. Então, toda vez contextualize o que você vai fazer, antecipe a sua audiência, gere curiosidade, dê motivos para as pessoas quererem continuar assistindo aos seus stories,
tá? Hoje em dia, eu aconselho você que, ai, caramba, hoje eu não tô a fim de aparecer nos stories. Tá bem, lá no Story 56 eu te ensino a fazer story em texto, usando imagens que são suas, que falam com a sua marca. Você não precisa aparecer todo dia. Eu não apareço todo dia botando a minha cara aqui. Eu não apareço. Eu não apareço desde quando nos meus stories? Agora eu já não sei, já tem um tempo. Eu não apareço. Mas o que eu faço? Gero conversas, contextualizo, mostro o que está acontecendo. Eu não posto só uma foto e deixo ela ali, coloco um adesivo de interação. Eu falo o que está acontecendo, eu falo o que eu estou fazendo. Eu faço isso direto, eu contextualizo a minha audiência. Por quê? As pessoas se interessam por isso. E eu preciso mostrar para minha audiência que eu sou uma pessoa interessante e que eu me interesso por ela. Então eu falo da minha rotina, mas pergunto, com você também isso acontece? Isso já aconteceu com você? O que você faria nessa situação? Gere conversas, primeira estratégia, e contextualize a sua audiência. Contextualize. O óbvio é só para você, não é para as pessoas que te acompanham. As pessoas que te acompanham milhões de outras pessoas. E cai mensagem no WhatsApp, recebe ligação, trabalha, arruma casa, cuida de filho, faz milhões de outras coisas. Então você precisa contextualizar para essa pessoa lembrar sempre de você e querer sempre te acompanhar. Chegar no fim de um dia corrido e falar, ai, deixa eu ver o story da Verônica, ver o que ela compartilhou hoje de viagem, como é que é a rotina dela. Deixa eu ver a rotina da Janete, do Casulo. As pessoas querem isso, tá? Então, quando você fizer um story, pensa, o que vai tornar esse story mais interessante? E se eu escrever algo que contextualize a foto que eu tô postando, ou o vídeo, ou o bumerangue? Então, explica o que está acontecendo, explica o porquê das coisas. As pessoas precisam dos porquês, elas precisam de previsibilidade, elas precisam sentir segurança. Quando você faz isso também, você tá passando segurança, tá? Peraí. Ai. E a terceira estratégia, vocês estão anotando? Estão gostando desse tema? Vamos recapitular aqui. A primeira, gerar conversas profundas. A segunda estratégia, contextualizar os seus stories. E a terceira estratégia, que é a última estratégia dessa aula, que eu falei que muita gente faz isso. Eu faço isso também, tá? Mas eu faço de uma forma diferente e eu vou mostrar pra vocês aqui. O que acontece? Tem dias que a gente se empolga, né? Tem dias que a gente fala, hoje eu tô faladeira, eu vou aproveitar pra fazer stories. Ai, hoje eu tô bem, vou aproveitar e vou fazer stories. E aí você quer fazer um story com uma foto, com uma selfie, falando, e você quer fazer um stories num bumerangue. A estratégia 3 é para quem faz story falando. Primeiro ponto aqui. Você coloca muita informação em um só story. E aí, poderosa, você não legenda os stories. Isso me deixa maluca. Porque as pessoas... É irônico, mas as pessoas assistem aos vídeos sem áudio. As pessoas assistem aos seus stories sem áudio. Então, o que é importante aqui? Você separar esses assuntos ou, se você, que é o meu caso, se você abre o story toda empolgada, sai falando, o interessante é você legendar, contextualizar. Aí a gente fala lá da segunda, contextualizar, mostrar o que está sendo dito, sobre o que você está falando ali. Tá? E aí sim as pessoas vão, não, deixa eu parar aqui e ver sobre o que ela tá falando. Agora eu quero ouvir o que ela tá falando. Aí vai ligar o áudio
para saber, para entender o que você está falando, tá? Então, essa estratégia, com essa estratégia, você consegue reter a atenção das pessoas nos seus stories, ou seja, quando você vai olhar ali as métricas, o pular são as pessoas que ficaram ali assistindo seus stories só pulando, só pulando, só pulando. Isso é o quê? É desinteresse. O que você vai fazer com isso? Revisar os seus stories. O que eu fiz de errado? Eu assisto meus stories. Detesto, mas eu assisto os meus stories. Principalmente em dias que eu falo, em que eu tô aparecendo mais falando. Por quê? Porque eu quero melhorar. Eu quero conversar com mais pessoas no meu inbox, eu quero receber mais mensagens no meu inbox, eu quero receber mais interações, eu quero vender mais. Então eu sempre olho os meus stories, sempre vejo o que eu posso melhorar aqui. Acabou o dia. Ou deixa eu ver os stories do dia anterior, se ainda não acabaram, né? Ainda estão dentro das 24 horas. Deixa eu revisar aqui. Podia ter feito diferente. Podia ter repartido esse story longo de 1 minuto que eu desatei de falar. Eu poderia ter dividido, falado em menos segundos, menos tempo, sobre um assunto em cada story. Você pode fazer uma sequência dessas que eu faço direto. Você pode fazer uma sequência falando sobre esse assunto em vídeo e legendando. Entendeu? E é por isso que o Story 56 ele funciona, porque você já tem ali a sequência pronta. Além das aulas gravadas, você tem as sequências prontas que eu te dou para você captar pessoas, a atenção das pessoas, para você se conectar com as pessoas, para você gerar confiança e para você fazer sequências de venda. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que sempre quando eu estou lançando um curso, lançando um método, lançando o Story 56, lançando alguma coisa, eu sempre faço uma sequência. Por exemplo, hoje, para fazer a live, eu fiz uma sequência. Agora, eu quero quero explicar o porquê disso. E eu quero que você tenha essa explicação sempre com você, porque isso vai mudar a sua vida, tá? Isso vai mudar a sua vida nas suas relações de amizade, amorosas, comerciais. Isso vai mudar a sua vida. Isso é uma técnica de venda, tá? É o seguinte, se vocês repararem, tô mostrando aqui a estratégia na prática para vocês. Se vocês repararem nos meus stories de hoje, não vão sair daqui da live para ver, né? Vocês vão depois. Ainda tá em tempo, só vai girar amanhã, só vai sair amanhã. Quando você faz perguntas que você sabe que a sua audiência vai afirmar aquela pergunta, o que está acontecendo nesse momento? Essa pessoa que está confirmando sim, 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 ela está afirmando para ela mesma, ela está assumindo para ela mesma que ela tem um problema, que ela tem uma necessidade, que ela tem um desejo, que ela tem algo para resolver. Você só faz perguntas. Você pode modelar os stories que eu fiz hoje. Eu vou até entrar aqui no meu Instagram, no computador, para explicar cada um minuciosamente. Vamos. Eu não consigo porque eu tô em direto. Poxa vida. Mas enfim, eu acho que eu tenho aqui. Peraí. Eu tenho. Vou mostrar para vocês. Eu fiz uma sequência de story e aí depois eu fiz 3 perguntas. Quais foram as perguntas? No dia que você posta vários assuntos, sente que as visualizações caem? Eu sei. E aí o que acontece? Eu sei que essa resposta é um sim da minha audiência, porque eu acompanho a minha audiência, eu estudo a minha audiência. Então, quando eu faço essa pergunta, eu já sei que eu vou tirar um sim. Aí eu vou fazer uma segunda, eu sempre faço 3 perguntas, aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Vamos lá trocar aqui de slide. Isso não estava programado, hein? Quando você coloca a caixinha de perguntas, recebe pouco ou nenhuma pergunta. Aí eu coloquei ali as respostas.
O que eu tô fazendo? Eu tô elevando o nível de consciência da minha audiência. Gente, fazendo perguntas, vocês acham que técnica de venda é uma coisa de script? Eu vou ter que falar assim, vou ter que falar assado? Não! Quando você faz pergunta e as pessoas te respondem sim, para a maioria delas, o que elas vão fazer? Meu Deus, Ana, me ajuda. Elas vão falar isso para você. Por quê? Ela tá... Ai, sim, meu Deus, isso acontece comigo. Ai, isso também acontece comigo. Ai, meu Deus, isso também acontece comigo. Cara, Ana, me ajuda. Você tá levantando esse problema, então você que vai me ajudar, né? E o que eu fiz no final? A chamada para a aula de hoje. A chamada para a aula de hoje. Então, você quer vender mais? Você quer vender mais? Faça perguntas para sua audiência. Faça perguntas para sua audiência. Isso daqui, o seu produto ou o seu serviço, não é sobre você. É sobre o outro. Porque você vende para o outro. Senão, o seu produto fica só para você. Você faz seu produto só para você. Você faz seu serviço só para resolver um problema seu. Só que nós resolvemos problemas dos outros. Então, quando você conversa com a sua audiência, quando você faz perguntas para sua audiência, o que acontece? As pessoas se interessam mais. Quando você faz essas perguntas, as pessoas acompanham os seus stories mais. Vão lá ler o post que você orientou elas, conduziu elas a verem o post. Vão estar numa live. Vão ouvir a sua oferta. Não vão pular os seus stories. Não vão fugir de você. Ai, não, depois a gente fala. Não, porque eu tenho um problema. Eu acabei de assumir para mim mesma que eu tenho um problema. Então, deixa eu ouvir o que a Ana tem para dizer. E ouso dizer, na semana passada, a gente bateu um pico de 10 pessoas na live. Hoje a gente tem 20. Ou seja, sinal que a sequência que eu fiz e depois dessa sequência, eu chamei as pessoas para a live para resolver esse problema de falta de engajamento, falta de mensagem no inbox, falta de interação, falta de conhecer a audiência. Eu chamei essas pessoas para cá, tá todo mundo aqui. Então, o que acontece? Tô te mostrando na prática essa sequência. Na segunda-feira, também fiz uma outra sequência. Falei sobre o aprendizado. Escrevi, nem apareci, tá? Não fiz vídeo, não fiz story. Eu estava a cara da segunda-feira, não ia aparecer a cara da segunda-feira. O que aconteceu? Fiz uma sequência. Falei uma frase sobre o aprendizado. E coloquei, se você já aprendeu alguma coisa comigo, você pode compartilhar na caixinha de pergunta? Recebi vários depoimentos de seguidoras e de alunas. E o que eu vou fazer com esses depoimentos? Eu já tô dando coisa extra aqui para vocês, tá? O que eu vou fazer com esses depoimentos? Eu vou fazer uma sequência de venda nos meus stories. Eu vou fazer uma sequência de venda num carrossel. O último carrossel vai ser clique no link da bio. Escreva a palavra tal e a pessoa recebe a sua oferta pelo inbox. Por que isso, poderosa? Porque você não tá fazendo aquela venda que todo mundo tem medo. Que é aquela venda lá dos anos 80, 90, que era aquele vendedor chato, insistente, que chegava, você não sabia nem de onde ele veio. Nem como ele conseguiu o seu telefone, nem como ele sabia o seu número. Hoje em dia a venda está muito mais fácil de ser feita. Então, pega essa estratégia, faça perguntas para sua audiência. Ai, Ana, mas que perguntas eu vou fazer? Coloca num papel todos os erros que a sua persona comete. Quais são os erros que a sua persona comete? Eu já citei alguns aqui nessa aula. Por quê? Para chamar. Lá no começo da live, eu fiz a mesma coisa. Se você não tem interação nos stories, se você posta a caixinha e não recebe nenhuma pergunta, se você não sei o que lá, fica nessa live, fica nessa aula, porque eu vou te ensinar 3 estratégias para você gerar mais conexão com a sua audiência e vender. Por quê? Porque essa live vai ficar no meu feed. Quem chegar no meu feed já vai saber, já vai pegar a chamada. Nossa, isso acontece comigo. Deixa eu assistir essa live até o fim. A pessoa ainda vai ter um monte de estratégia bônus. Então, dá trabalho? Dá. Mas o que não dá trabalho para ser bom mesmo?
para se diferenciar, para fazer um negócio bem feito e para vender. Se você não souber as dores da sua persona, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir falar sobre o que você faz, você não vai conseguir externalizar, você não vai conseguir. Você não vai receber depoimentos, você não vai conseguir fazer nada, você não vai sair do ponto nenhum, você vai ficar inerte. Então faça esse exercício também. Eu vou recapitular aqui o tema da aula para a gente fechar, porque eu me estendi demais aqui hoje. Então na aula de hoje, poderosa, foi para você que não tem interação, posta stories e ninguém interage, não consegue reter a atenção da audiência, as pessoas não respondem, o seu inbox tá vazio. Quando você fala da sua oferta, vagas disponíveis, inscrições abertas, lançamento de produto novo, as pessoas não se interessam. Isso é um problema muito sério, mas a gente já resolveu. Nessa aula eu te mostrei 3 estratégias. A primeira delas, faça perguntas. Trouxe aqui vários exemplos práticos do que eu faço. Provei que a gente duplicou hoje o número de pessoas na live, porque eu fiz essa sequência que impactou as pessoas usando aquela técnica de venda. Na segunda, crie contexto quando você postar qualquer coisa. Não posta só a imagem e ache que a pessoa vai criar uma história da foto que ela tá vendo. Não. Contextualize os seus stories, converse com a sua audiência. E o segundo, faça sequências nos seus stories, tá? Legende os seus stories. Vai falar sobre muita coisa, você vai ficar um minuto falando e as pessoas não vão ouvir, porque a maioria assiste aos stories sem áudio. Então, se você reparar em todos os stories que eu faço, eu coloco ou exatamente o que eu falei, dependendo, porque tem dias que eu falo pra caramba. Quando eu falo pra caramba, eu legendo todo o meu story, porque é algo importante. Quando eu falo vários assuntos em um story só, eu corto tudo ou faço sequência em texto ou em vídeo ou em imagem. E eu ensino isso no Stories 5.6. E se você ainda não entrou, você tá dando um mole danado, porque é um curso prático. São 3 horas de aulas, são 25 aulas, é express, muito completo. O Story 5.6, ele é um módulo do método 5.6 do conteúdo, tá? Só para deixar bem claro para as alunas não comprarem. Porque dentro do método 5.6 do conteúdo, tem o módulo do Story 5.6. E esse módulo, quando eu gravei, ele ficou tão bom, mas tão bom mesmo, que eu falei, isso tem que virar um produto. Então eu criei o Story 5.6 para te dar a oportunidade, você que ainda não entrou para o método 5.6 do conteúdo, que eu abro turmas regularmente, mas não tem, hoje se você quiser entrar no método não tem como. Se você quiser já ter resultados nos stories, você consegue, aplicando os stories, tá? Aplicando o método do Story 5.6. E aí, quando eu abrir turmas do método 5.6 do conteúdo, você tem o seu dinheiro de volta. O que você investiu no Story 5.6, você é abatido do valor do método 5.6 do conteúdo. E o que tem no Story 5.6? São 25 aulas, são 3 horas de aula, é muito rápido. Hoje você consegue assistir tudo e amanhã já começa a praticar. Tem um quadro do Trello com 100 ideias de caixinhas, com conteúdos para captação, com conteúdos para conexão, conteúdos para gerar confiança, conteúdos para você converter. Tem 30 sequências de venda, tudo num quadro do Trello, organizadíssimo para você, tá? Tem bastante coisa, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Se você entrar hoje no método, no Story 5.6, você já assiste todas as aulas, tá? Todas as aulas estão liberadas. E as aulas são demonstrativas. Eu abro a ferramenta dos stories, mostro tudo, mostro todos os cuidados que você precisa ter nos stories, falo dos filtros, tem indicação de filtros lá, tem muita coisa, tem bastante coisa.
Ó, tem sequência de stories para captação, tem sequência de stories para gerar conexão, tem sequência de stories para gerar confiança e tem sequência de stories para converter, ou seja, as sequências de venda. E aí tem 100 ideias de caixinhas de perguntas, tem calendário de conteúdo, que tem mais de 100 ideias de conteúdo para você postar a cada dia nos seus stories, por exemplo. Tem roteiro semanal. Ai, Ana, mas como é que eu vou organizar tudo isso num negócio só? Eu fiz um roteiro para você, poderosa. Pois é, eu tive esse trabalho para você. E aí tem um roteiro de 8 semanas, 2 meses de conteúdo nos stories. E além dos conteúdos de conversão, você tem sequências de vendas, 30 sequências de vendas. E essas sequências, todas elas eu já usei, tudo validado por mim, tá? Por mim, pelas minhas alunas. Tem sequências que eu uso direto. Enfim, se você entrar hoje, você tem tudo isso e ainda tem um bônus da imersão. Isso é verdade. Da imersão Vendas Experience. Foi uma imersão que eu fiz de 3 dias com as minhas alunas, com as minhas poderosas. Foi uma imersão ao vivo. Eu peguei todo, que também ficou muito boa, e eu falei, isso tem que virar um produto. E aí virou o bônus do Story 56. Então eu peguei toda a imersão, editei, cortei partes para não ficar cansativo para quem vai assistir depois. E virou a imersão Vendas Experience e virou o bônus, tá? Então de bônus tem 30 sequências de vendas prontas, 8 roteiros semanais, 100 ideias de caixinhas de perguntas, 100 ideias de conteúdos para os stories e a imersão Vendas Experience. Nessa imersão são 3 aulas, tá? Em que eu ensino como que você pode vender através dos stories, através do Instagram, do feed do Instagram, do Reels, vídeo, tudo. Como que você gera desejo usando os 5 sentidos. Eu não sei se você sabe, mas eu sou mestre em neuromarketing e comportamento do consumidor e eu ensinei técnicas da neurociência em vendas aplicadas ao comportamento do consumidor para as alunas nessa aula. Então tem muita coisa ali que você pode fazer para vender o seu produto ou para vender o seu serviço muito mais. Ou vender, porque tem gente que já está no Instagram há um tempo e infelizmente não consegue vender. Mas é por falta de estratégia, é por falta de olhar o concorrente, ver o que o concorrente está fazendo, falta de estudar o mercado, estudar o produto, estudar a audiência. Se você não conhece sua persona, não tem produto para vender. Porque o produto você vai vender para quem? Para sua persona, para o seu público. E o público quer o quê? Ah, ele quer assim, assim, assado. O assim, assim, assado é o que você tem? Ah, não é bem o que eu tenho. E então você não vai conseguir vender. Eu falando assim, me lembrou até aquele comercial que rodou no Brasil. Não é bem uma Brastemp, né? Quem lembra desse comercial? Pois é, talvez as pessoas estejam olhando assim para o seu produto ou para o seu serviço. Não é bem isso que eu quero. E ela não vai comprar. A gente só compra de quem a gente confia. Tá bem, poderosa? Vamos finalizar nossa aula. Semana que vem temos mais. Nossa aula de número 46. Quinta-feira, 8 horas da noite, com muito conteúdo bom, como vocês viram. Ativa as notificações do meu perfil para quando eu entrar online, quando eu fizer algum post, você receber, você não perder. Entra no Story 56 porque ele está com 50% off, tá muito barato e é um curso muito bom, muito prático, muito bem feito, muito bem gravado. Foi muito bem planejado e tá pronto para você. Tá muito, muito, muito prático, mas muito conciso. Esse curso é muito bom. Tá bem, poderosas? Vejo vocês na semana que vem. Quem quiser entrar no Story 56, o link tá na bio ou tá no destaque. Maratona o destaque do Story 56, que ali tem depoimento, ali tem tudo. Tem a página também, tem uma página do Story 56 que eu explico tudo. Tem mais depoimento de aluna ali, tá?
Qualquer dúvida, vocês podem falar com as minhas poderosas também, que eu sei que uma fala com a outra, pergunta do curso. Eu sei disso, tá? Então pode perguntar, que aqui mesmo na live vocês fazem isso e eu adoro, tá? Adoro. Então, poderosas, fiquem com Deus. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão aplicar. Vocês ficaram 52 minutos comigo aqui e não foi à toa. Olha seu story de hoje. Pega essa aula. O que eu vou fazer de story amanhã? Amanhã. Não adianta. Segunda-feira. Segunda-feira ninguém começa. É o dia da ilusão. Ninguém começa nada segunda-feira. Só fica enrolando. Amanhã você já vai acordar. Os primeiros stories do dia são os mais importantes. Então, o que eu vou postar para reter a atenção da minha audiência? Para aumentar o nível de consciência da minha audiência sobre o que eu vendo. Por quê? Porque em breve você vai fazer a sua oferta, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.